Boa noite, seja bem-vindo ao programa Ponto por Ponto, que hoje vai dar a conhecer as ideias, metas e os desafios da nova liderança da UCID. Com efeito, os democratas cristãos, terceira força política em Cabo Verde, acabam de eleger o seu novo líder, João Santos Luís, que praticamente durante 12 anos foi vice-presidente do partido e braço direito de António Monteiro, o então líder que agora deixou a liderança. Importa realçar que João Santos Luís tem 57 anos de idade, nasceu em São Tomé e Príncipe, mas aos 9 anos veio para Cabo Verde com a família. É licenciado em Gestão de Transportes Marítimos, Portos e Logística, mestre em Gestão do Desenvolvimento e Cooperação Internacional. Iniciou sua carreira política em dezembro de 2003 na UCID e desde 2009 era vice-presidente dos Democratas Cristãos. Cumprimentamos ao nosso convidado e agradecemos a disponibilidade. Para iniciar, se foi durante 12 anos vice-presidente do partido, braço direito de António Monteiro, pergunta-se o que vai mudar na forma de gerir o partido a partir de agora. Bem, desde já, muito boa noite, senhora Maria de Luz Neves. Boa noite, senhores telespectadores, no país e na diáspora que nos escuta neste momento. Não, é assim, eu de facto fui eleito durante 3 mandatos vice-presidente da UCID, estive muito dedicado e muito empenhado no desempenho das minhas funções, conheço muito bem o partido, conheço o funcionamento do partido, sei exatamente onde é que o partido precisa do upgrade e do impulso para crescer mais e servir melhor o país. Portanto, o que vai mudar é que sempre é bom ter uma nova liderança, um novo rosto à frente do partido, para efetivamente que as coisas possam acontecer de forma diferente. Como pode ver, o engenheiro António Monteiro, ao longo da sua presidência, fez o que conseguiu fazer, com o apoio da sua equipa, e eu agora fui eleito o presidente. Vou também tentar, com a minha equipa, fazer algo de diferente para que o partido possa crescer mais e, portanto, nós possamos servir melhor as ilhas de Cabo Verde e o seu povo. Mas António Monteiro deixa a liderança da UCID e passa a conselheiro nacional do partido. Não se corre o risco de Monteiro continuar a mandar no partido, digamos assim, a ser o presidente sombra? Não corremos esse risco, porque o António Monteiro, de facto, ainda é uma grande capacidade. Tem muito ainda a dar pelo partido. Não fazia sentido desperdiçar, portanto, a capacidade dele, portanto, estando fora do partido. Por isso mesmo é que nós o convidamos para ser o conselheiro, um dos conselheiros do partido, não é? São 35 conselheiros. Portanto, cada um tem a sua especificidade e cada um deles irão dar, portanto, as suas contribuições para o desenvolvimento dos trabalhos do partido e também para o desenvolvimento do país, não é? Mas sendo que durante muitos anos tudo girava à volta de Monteiro, como é que vai gerir as coisas no sentido de não deixar que António Monteiro continue a liderar, a mandar? Eu acho que nem o António Monteiro tem esta pretensão, porque ele, de facto, já teve o tempo que ele foi líder, liderou e bem, não é? E agora eu acho que ele não tem ele não terá nenhuma pretensão de imiscuir, digamos, portanto, na liderança do partido, porque de facto não é esta. Eu conheço o António Monteiro muito bem, como disse bem, eu acho que não terá esta intenção. Nós, portanto, temos as nossas ideias próprias, iremos, aliás, já estamos a agir, nós apresentamos uma estratégia, uma moção de estratégia no Congresso e que pensamos que é possível nós implementarmos na prática, digamos, o que foi defendido no Congresso e, portanto, a contribuição, como eu disse, a contribuição de todos é fundamental para que nós possamos efetivar a nossa moção de estratégia que nós definimos no Congresso. Disse precisamente na sua moção de estratégia que vai reorganizar a UCID. Que aspectos, no seu entender, precisam ser reorganizados? Ora, nós temos neste momento, até este momento, um partido, a UCID, que
por mais que nós já tentamos uma penetração, um crescimento do partido a nível nacional, tem sido algo muito difícil, não é? Pelas razões que todos os cabo-verdianos sabem. Mas nós, com a nossa inteligência e com a equipa que nós, portanto, constituímos, não é, para o 18º Congresso e para integrarem a direção do partido, nós iremos tentar, iremos fazer mesmo com que o partido seja penetrada em todas as localidades, em todos os concelhos do país, com força, porque sabemos que os cabo-verdianos querem ter uma UCID forte, querem ter uma UCID como alternativa à governação do país, querem ter uma UCID que responda às expectativas da população cabo-verdiana e, portanto, nós estamos convictos que vão efetivamente responder a esta chamada da União Cabo-Verdiana Independente e Democrática, para que nós tenhamos, nos próximos embates eleitorais, tenhamos força suficiente para fazer valer as nossas ideias e projetos para o povo cabo-verdiano. Portanto, o seu principal desafio é fazer com que a UCID consiga penetrar em todos os cantos de Cabo Verde, em todos os municípios. Esta penetração já existe, só que de uma forma, portanto, muito fraca. Nós iremos continuar os trabalhos nesta matéria e fazer com que esta penetração seja sentida pelos cabo-verdianos e pela própria direção do partido e seu presidente. Mas até este momento a UCID é a terceira força política em Cabo Verde e atualmente tem força, sobretudo em São Vicente. Basta ver que os 4 deputados no Parlamento são todos do círculo eleitoral de São Vicente. Como mudar este estado de coisas depois de anos a tentar? Olha, isto vai mudar efetivamente com trabalho, não é? Nós dissemos no Congresso, dissemos aos congressistas, os militantes e os dirigentes, portanto, que foram eleitos, que o trabalho não depende somente do líder do partido. O trabalho depende do esforço e da determinação de todos, não é? Nós, portanto, estamos convictos que os congressistas saíram do Congresso satisfeitos com o que ouviram e com o que nós conseguimos debater. Nós estamos esperançados que todos nós iremos trabalhar sobre a minha orientação e, portanto, com a abnegação e com a determinação de todos, tenho a certeza que nós iremos conseguir atingir os objetivos durante os 4 anos. Portanto, tentaram durante muitos anos conquistar as outras ilhas. Por exemplo, nas legislativas de 2021, o partido obteve quase 11 mil votos em São Vicente e apenas 1.460 e poucos votos em Santiago Sul, por exemplo, o maior círculo eleitoral do país, uma grande discrepância em termos de número de votos. Que estratégia é preciso adotar para conquistar Santiago? É exatamente isso. Nós, como eu disse bem, nós no Congresso adotamos a estratégia. Nós temos um vice-presidente para Santiago que saiu, portanto, toda determinada do Congresso e, portanto, iremos eleger as 2 direções regionais de Santiago Sul e Santiago Norte, que, portanto, que terão as condições para trabalharem em todos os concelhos, em todas as localidades, por forma que ainda nós tenhamos tempo de apresentar as eleições e ter resultados, portanto, que nós almejamos. Portanto, a vice-presidente para Santiago é Neida Rompão? Neida Rompão. Neida Rompão. E vai trabalhar para toda a ilha de Santiago, no sentido de conquistar mais simpatizantes? Com certeza. Portanto, ela é uma pessoa muito dedicada. Nós estamos esperançados que brevemente irá fazer eleger as 2 direções regionais de Santiago Norte e Santiago Sul e, portanto, posto isto, portanto, os integrantes das direções regionais terão também que fazer o seu trabalho sobre a coordenação dela, porque, veja, os 4 vice-presidentes que nós elegemos no Congresso têm autonomia suficiente para, efetivamente, fazerem um trabalho de qualidade para que nós possamos, de facto, atingir um outro patamar, nós possamos chegar daqui a 4 anos, ou daqui a 2024 ou 2026, com resultados do trabalho que nos irá ajudar a melhorar a performance do partido de uma forma geral. Mas o que vai fazer diferente? Qual é a aposta neste momento, depois de anos
Olha, portanto, isto é estratégia, não é? Eu não posso aqui, portanto, falar da nossa estratégia, portanto, no terreno, porque senão eu estaria a entregar o ouro ao bandido, não é? De forma que nós prometemos que o trabalho o processo está feito, o processo de reorganização e de penetração está feito. Neste momento nós estamos a preparar, portanto, a arregaçar as mangas para nós iniciarmos os trabalhos, não é? Portanto, quando fala em reorganização, está a mencionar, sobretudo, as vice-lideranças. Antes, todos os vices do partido, se salvo erro, eram de São Vicente e agora há na Ilha de Santiago, nas outras ilhas, é isso? Não, antes nós tínhamos 2 vice-presidentes em São Vicente, um vice-presidente em Santiago e um vice-presidente, portanto, nos Estados Unidos, que fazia a coordenação do partido na diáspora, não é? E agora? Nós, com esta liderança, nós entendemos que não há esta necessidade de termos 2 vice-presidentes em São Vicente. Nós distribuímos os vice-presidentes para Santo Antão, São Vicente, Santiago e a Ilha do Sal, que na certeza, porém, que, portanto, com essa desconcentração, com essa dispersão desses vice-presidentes, nós teremos maiores resultados, certamente, e, sobretudo, já agora na Ilha do Sal, que é uma ilha com grande potencial de crescimento. Nós estamos esperançados que, com o vice-presidente da Ilha do Sal, que fará o trabalho da região da Ilha do Sal e fará a coordenação, portanto, dos trabalhos políticos da Boa Vista e São Nicolau, nós estamos esperançados que, portanto, nós iremos chegar lá. Então, no seu discurso no Congresso da UCID da semana passada, sublinhou ser necessária uma reaproximação aos antigos militantes que se afastaram. O que terá ditado esse afastamento, já que era vice-presidente e está inteirado de tudo o que acontecia no partido? Não, de facto, na anterior liderança houve alguns eventuais descontentamentos. Desavenças? Desavenças, portanto... Ditadas por quê? Portanto, eu não sei, às vezes pode ser a opção das pessoas, a opção das próprias pessoas, que se calhar estavam um pouco fadigados ou descontentes com a figura do líder muito tempo à frente do partido, mas esta é a opção, como eu disse, a opção de cada pessoa, não é? Nós iremos, de facto, fazer, porque se nós queremos atingir os resultados que nós já preconizamos, nós teremos de estar todos juntos, nós iremos convencer aqueles, portanto, militantes antigos e outros que, por outras razões, estão afastadas, a aproximar do partido, a darem a sua colaboração, para daqui a 4 anos nós todos podermos comemorar, de facto, o trabalho que foi feito. E essa aproximação inclui, por exemplo, o Sr. Teodoro Monteiro, de Santo Antão, que criticou a UCID durante o Congresso? Olha, nós iremos trabalhar na aproximação dos militantes do partido, não é? Aqueles que estiverem, de facto, interessados, não é? Irão, de facto, ouvir com a atual liderança e, se querem, efetivamente, trabalhar para o partido, trabalhar para que Cabo Verde tenha uma UCID forte, não é? Que consiga, uma UCID que consiga dar resposta às expectativas da população, se esses militantes, de facto, quiserem que este desiderato seja atingido, eu acho que vão aproximar do partido e vão dar a sua colaboração de forma natural. Havia menos diálogo antes, porque no seu discurso também prometeu mais respeito para com as bases e para com os órgãos do partido. Havia falta de respeito ou falta de diálogo construtivo? Nem por isso, não é? Nem por isso. Portanto, foi a minha palavra que eu disse, nem por isso, nem porque, portanto, foi falta de... Não quis dizer que houve falta de respeito ou falta de diálogo com as bases. Sempre houve isto, não é? Agora, eu tenho a minha maneira também de fazer isto e eu tenho certeza que com a minha forma de proceder e com a minha atitude de forma completamente diferente, eu vou conseguir, efetivamente, os melhores resultados. Portanto, daqueles que nós já tivemos anteriormente. Regressando à questão do partido ser mais implantado em São Vicente, aceita o argumento daqueles que dizem que a UCID é um partido com força regionalista? É claro que eu não aceito, porque, como eu disse já anteriormente numa outra intervenção, há pessoas, há determinadas pessoas com o objetivo de dizer isto e de tentar, digamos, enganar os menos atentos, não é? Mas a UCID é um partido de âmbito nacional, não é? Aliás, a própria Constituição da República não permite, não é?
portanto, partidos regionais, não permite, e de forma que eu considero que o CID é um partido de âmbito nacional. Foi criado em 1978, portanto, mas não conseguiu integrar logo após a sua criação no país pelas razões que nós todos conhecemos, por causa do artigo 4º da Constituição da República, que impedia outras forças políticas para além daquela que estava no poder. Mas nós... Sim, mas depois, com a abertura política, o CID deixou-se ultrapassar pelo MPD. Há muita história que se pode contar nesta matéria. Se nós virmos já contar esta história, o tempo não dá. Aconteceu muitas coisas, o CID perdeu de facto o comboio na altura e, portanto, desde aquela altura nós estamos a correr atrás do prejuízo e estamos conseguindo, pouco a pouco, e nesse momento eu acho que nós estamos em condições de fazer um upgrade, portanto, nos resultados do partido, e nós vamos trabalhar para nós atingirmos estes resultados. Portanto, o segredo será a desconcentração, porque notava-se muita concentração na figura de António Monteiro. Era ele o candidato à Câmara Municipal de São Vicente, era o candidato a primeiro-ministro. Vai fazer diferente? Vai desconcentrar em termos de atuação política? Não, como eu disse, portanto, lá está. Cada líder tem a sua forma de proceder, não é? De liderar. Cada pessoa tem a sua forma de liderar. E aí, portanto, eu estranho quando as pessoas, sem me conhecerem bem o meu estilo de liderança, alguns disseram que eu vou ser o pau-mandato do António Monteiro e que eu vou fazer igual o que o António Monteiro fazia. Não tem nada. É claro, discordo plenamente, porque eu tenho as minhas ideias próprias, tenho a minha forma de liderança. O António Monteiro tinha a sua forma de liderança. Lá por ele ter feito, portanto, a liderança da forma que fez, A, B ou C, não querrá dizer que o novo líder do partido irá, portanto, fazer igual. Nós somos duas pessoas completamente diferentes, aliás, tinha que ser, não é? Não existem duas pessoas iguais, e eu vou, portanto, fazer a liderança do partido, vou conduzir o partido da forma que eu e a minha equipa que foram eleitos, portanto, no Congresso, acharem de forma mais conveniente e de forma a dar o partido trazer mais performance para o partido, mais resultados para o partido. E agora, João Luís, a questão que se impõe no momento. Como resultado das eleições legislativas do ano passado, ficou fora do Parlamento, porque o CID só conseguiu eleger 4 deputados e João Luís estava no 5º lugar da lista. Como fazer agora para que o líder do partido, portanto, João Luís, tenha uma voz no Parlamento? Olha, neste momento nós temos 4 deputados no Parlamento, não é? O Presidente neste momento, não faz parte do Parlamento. Eu acho natural. Para mim, é natural. Portanto, eu consigo e vou conseguir conduzir os destinos do partido, mesmo não estando no Parlamento. Veja, não há nenhum problema nisto. Eu não acho que haverá problemas, porque eu, mesmo não estando no Parlamento... Mas o Parlamento é o centro da confrontação política. Com certeza, mas mesmo não estando no Parlamento, como eu disse, vou confrontar politicamente o Sr. Primeiro-Ministro, sem nenhum problema, não é? O Parlamento é um dos locais apropriados, mas existem outros locais que, portanto, o líder do partido pode perfeitamente não estar. Veja, só um exemplo. Portanto, não vai regressar ao Parlamento? É uma possibilidade, não é? É uma possibilidade de regressar ao Parlamento. Portanto, eu estou a dizer que, mesmo não estando, vou conseguir, efetivamente, estar à frente do partido, a conduzir o partido, a fazer frente, portanto, em questões de interesses nacionais, e que neste momento são muitos, não é? Portanto, ao Primeiro-Ministro, aos ministros, ao Governo de uma forma geral, e, portanto, sem nenhum problema. Agora, o Parlamento é uma possibilidade, não é? É uma possibilidade. Mas vai voltar ou não ao Parlamento? É uma possibilidade. Nós não podemos aqui estar aqui digamos, a concretizar, a dizer algo concreto, porque não é concreto. É uma possibilidade eu voltar ao Parlamento. Como? Para que volte ao Parlamento, alguém vai ter de sair? É uma possibilidade. Nós iremos fazer a gestão dos nossos eleitos da melhor forma possível e, como eu disse, é uma possibilidade de estar no Parlamento dentro de pouco tempo.
Mas já pensou nisso? Por exemplo, o António Monteiro já disse que vai ficar no Parlamento por enquanto. A Zilda Oliveira está a cumprir o primeiro mandato agora e com boa visibilidade. A Dora Pires, resta a Dora Pires e também o Amadeu Oliveira. Quem vai sair do Parlamento para que o João Luís possa entrar? Eu ainda não sei. Portanto, como eu disse, nós vamos fazer uma gestão muito criteriosa dos nossos eleitos nacionais e depois tomaremos as decisões, as melhores decisões, as decisões que convierem ao partido e iremos tomá-la em tempo recorde, em tempo oportuno. Portanto, numa das reuniões, ou em algumas das reuniões que iremos fazer da Comissão Política do Partido, iremos tomar a melhor decisão que o partido achar conveniente. Portanto, ainda este mês haverá uma decisão? Não necessariamente. Não necessariamente ainda este mês, mas haverá uma decisão nesta matéria. Quanto ao caso Amadeu Oliveira, está preso desde julho de 2021, corre o risco de perder o mandato por faltas. Como é que o novo líder da UCID lida com esta questão? Olha, essa é uma questão que nós achamos um pouco melindrosa para nós. É uma questão que está sobraçada da Justiça. Nós não gostaríamos de, neste momento, falar sobre este caso, não é? Só sabemos que, de facto, o deputado Amadeu Oliveira está preso preventivamente de uma forma ilegal, de uma forma injusta, não é? Isto é o que nós podemos dizer neste momento, porque as leis que existem no país dizem claramente isto. Nenhum deputado em efetividade de função pode ser preso preventivamente sem o despacho de pronúncia. E isto está a acontecer com um deputado. É só Cabo Verde é que dá o luxo, não é? Só Cabo Verde é que dá o luxo em ter um deputado da nação preso, não é? Preventivamente, de forma injusta. É só Cabo Verde. Nós estranhamos muito esta situação, tanto da Assembleia Nacional como também do setor da Justiça de uma forma global. Nós não queremos ir mais além neste programa, neste sentido. Como eu disse, é um caso que está sobraçado da Justiça e cabe já agora a Justiça resolver de forma mais correta possível esta situação. E se Amadeu Oliveira perder o mandato por faltas, como é que fica então a constituição da UCID no Parlamento? Não, se isto vier a acontecer... E esse é um risco, segundo vários artigos na comunicação social. Se isto vier a acontecer, portanto, o Amadeu é lamentável que isto aconteça, porque, de facto, como eu disse, portanto, tem um bocadinho, o deputado está preso preventivamente de forma injusta. Por que é que diz de forma injusta? De forma injusta porque a própria Constituição da República diz que nenhum deputado, vou repetir, nenhum deputado pode ser preso preventivamente sem o despacho definitivo, o despacho de pronúncia, não é? Portanto, fora de flagrante delito. Exatamente. Ele não foi preso, portanto, dentro do flagrante delito. Exatamente, é a expressão. Nenhum deputado pode ser preso fora do flagrante delito sem o despacho de pronúncia. E ele, portanto, está preso, não é? Neste momento, fora do flagrante delito e sem o despacho de pronúncia. Isto é um paradoxo que nós estamos a assistir no país e espero, na qualidade de líder de um partido, espero que isto não venha fazer escola no país para que os futuros cidadãos, os cidadãos do país, possam viver e expressar livremente, portanto, porque de facto estamos num Estado de Direito Democrático, nós não podemos ter situações desta natureza. Pronto, eu já não vou falar mais sobre isso, como eu disse anteriormente, vou deixar esta situação para que a Justiça possa terminar de fazer o seu trabalho e fazê-la de forma correta para que os cidadãos possam continuar a acreditar e a confiar na Justiça cabo-verdiana. Mas, conforme tenho lido em vários artigos na comunicação social, se o Amadeu Oliveira não tem um mandato formalmente suspenso, ele está preso e está a dar faltas injustificadas. E se perder o mandato, como é que o partido vai lidar com isso? Não, pronto. Se isso vier a acontecer, como eu disse, se vier a acontecer, portanto, se o mandato for perdido por causa disto, o partido terá que resolver este problema, portanto, substituindo, não é? Porque o mandato, o deputado perde o mandato, mas o mandato continua do partido, não é? Portanto, isto quer dizer que se isto vier a acontecer, como eu já disse, é de forma lamentável se vier a acontecer, mas se acontecer, nós não queremos que aconteça, mas se acontecer, nós teremos que substituir, portanto, o deputado Amadeu por outro deputado. Por que é que Dora Pires já não é vice-presidente do partido?
atualmente desempenha que função no partido? Não, a doutora Dora Pires desempenhou a função de vice-presidente do partido, portanto, muito bem desempenhado. É uma pessoa muito dedicada. Nós todos tiramos o chapéu a Dora Pires, mas, portanto, na atual direção, a Dora Pires foi convidada para exercer outras funções dentro da direção do partido, funções essas de extrema importância. Quais? Ela é presidente da mesa do Congresso e, simultaneamente, presidente do Conselho Nacional, não é? Portanto, vai dar a sua contribuição como presidente do Conselho Nacional, como presidente da mesa do Congresso, como pode ver. Portanto, não se trata de uma descida ou de uma despromoção, antes pelo contrário. Portanto, ela terá as suas competências de acordo com o Estatuto e certamente irá dar a sua contribuição ao mais alto nível para o partido e para o país. Durante o Congresso também mencionou questões que têm a ver com a governação do país, disse que vai pressionar o governo no sentido de arrepiar caminho em relação a certas medidas de política. Que medidas? Olha, nós, em princípio, a situação, os setores de saúde, educação, economia e justiça são setores fundamentais que nós iremos confrontar com muita frequência o governo para que as coisas possam melhorar. Veja, por exemplo, no setor de saúde, nós não podemos admitir em Cabo Verde situações como aquela que nós vimos, por exemplo, portanto, na semana passada na Boa Vista, não é? Não se trata de evacuação. Trata-se de criação de condições dos cuidados de saúde para os cidadãos, por exemplo, que vivem na Boa Vista, não é? E não só. E não só. Portanto, nós estamos a chamar a atenção há muito tempo para essa questão. Nós não podemos continuar a permitir que isto aconteça no país. Portanto, os governantes devem estar cientes que, neste particular, nós temos que criar todas as condições para que antes, quanto mais não seja, que Boa Vista é uma ilha turística, que passa na Boa Vista milhares de pessoas por ano e por dia, turistas. Nós temos que ter, de facto, um hospital de referência na Boa Vista. Nós estamos a chamar a atenção desta situação há muito tempo. Por outro lado, nós, pelo menos ainda em termos de saúde, vou-lhe dizer que a população do país não está satisfeita com a modalidade, com o modelo que se está a fazer. As filas de espera nunca mais acabam nos hospitais centrais de Agostinho Neto e o Hospital Batista de Sousa, não é? Não há ainda uma perfeita sintonia entre o INPS e os cidadãos nesse sentido. Portanto, há muita queixa, muita reclamação neste sentido. Nós não podemos permitir que ainda em Cabo Verde 48%, por exemplo, da população bebe água não tratada. 15% da população não tem, portanto, um retrete ou uma sanita nos seus alojamentos. Portanto, isto tudo é uma questão de saúde pública, que, portanto, apesar de ser, digamos, transversal, mas é uma questão de saúde pública que nós iremos confrontar o governo nesta matéria. No setor educativo, só para ver que nós temos razão quando falamos disso, eu tenho ouvido, portanto, os governantes falarem sobre um Cabo Verde desenvolvido em 2030, 2050. Ora, o setor educativo é um setor-chave para que, se nós fizermos investimentos estruturantes no setor educativo, para que este possa criar condições, quer em termos de investigação, quer em termos de quadros, para que o setor económico possa absorver esses quadros e desenvolver a economia e gerar riqueza e criar, portanto, postos de trabalho para os cabo-verdianos. E segundo a UCID, estas condições não têm sido criadas? Não têm sido criadas porque, veja, neste momento no setor educativo nós temos 48,2% da população com ensino secundário, 42% da população com ensino básico, 9,6% da população com ensino superior e 0,7% da população com ensino médio. Nós precisamos melhorar estes indicadores. Temos que fazer, para além da reivindicação dos professores, não é? Das pendências e outras questões laborais dos professores, que o governo tem de facto de resolver. Portanto, concorda com as reivindicações dos professores? Nós concordamos. Neste contexto atual? Nós não estamos, as reivindicações não apareceram neste contexto. É preciso pontuar que estas reivindicações não apareceram neste contexto. Nós concordamos que estas reivindicações
portanto, apareceram num outro contexto e que o governo deve procurar solução para solucionar isto. Não neste contexto, porque este contexto é um contexto muito difícil que o país está a atravessar. E o facto do governo estar a justificar-se com este contexto, segundo o CID, é uma desculpa de mau pagador? É claro, com certeza, porque já podia ter resolvido isto. Já podia ter resolvido isto. Eu ia dizendo que, para além das reivindicações dos professores, que deve ser resolvido, portanto, nós temos que fazer investimentos estruturantes no setor educativo, já que nós estamos a falar todos os dias que, portanto, nós temos que ter um Cabo Verde desenvolvido em 2030, 2020, 2050. Portanto, critica indicadores da educação ou critica a qualidade da educação em Cabo Verde? A qualidade e os indicadores. A qualidade e os indicadores. Nós temos muito que fazer ainda no setor educativo. Ademais, portanto, nós temos, como se sabe, o setor educativo é um pilar fundamental de desenvolvimento de qualquer sociedade, não é? Nós temos que ter um ensino de qualidade e temos que conseguir melhorar os indicadores. Nós iremos confrontar o governo nestas matérias sem nenhum problema, sem nenhum tabu, porque nós temos necessidade de melhorar esses indicadores para nós podermos ter, portanto, já agora, um setor económico bem desenvolvido. Quanto ao setor económico, como eu dizia, nós também iremos confrontar o governo, como é óbvio, porque nós temos, desde há muito tempo, falado com o governo, com os sucessivos governos de Cabo Verde, na questão da diversificação da economia. Isto é importante. Mas os sucessivos governos, acho que têm tido um pouco de preguiça, não é? Porque, de facto, o setor... Mas depois da Covid, tentou-se diversificar. Acha que os esforços que o governo empreendeu têm valido a pena, no sentido de diversificar a economia, não se centrar apenas no turismo? Não, quer dizer, é por isso que estou a dizer, muito tarde. Como disse, tarde piaste. Mas ainda vai a tempo, não é? Vai a tempo. Porque nós estamos a chamar a atenção desta situação há muito tempo. Nós temos que ter, Sr. jornalista, temos que ter um setor primário da economia muito forte para que nós possamos, de facto, desenvolver o setor secundário, que é o setor de transformação, e só assim nós podemos gerar, a economia possa gerar fluxos, não é? Com geração de riquezas para, efetivamente, gerar postos-trabalhos. Nós temos visto que o governo tem feito algum esforço nesta matéria, mas há situações que devem ser questionadas. Por exemplo, eu, pessoalmente, não entendo como, por exemplo, a Proempresa, que é uma instituição do governo que está voltada para financiamento, por exemplo, de pequenos projetos, portanto, promovendo, impulsionando a participação de pequenos empresários para, efetivamente, ajudarem o país na criação de riqueza e geração de postos de trabalho. Eu vou só lhe dar um exemplo que, portanto, o governo tem que acompanhar isto. Só um exemplo vou-lhe dar. Eu estive na Ribeira de Vinha ainda antes de ontem, dia domingo, a ver um projeto de 2 jovens que custa nem mais nem menos do que 6 mil contos. Estes 2 jovens, só para ver, foram ao banco, tomaram 3 mil e tal contos emprestados. Neste momento faltam-lhes 2 mil e tal contos para concluir o projeto e começar a produzir. Foram à Proempresa, a Proempresa não lhes atendeu, dizendo que não, este não é um projeto que a Proempresa não faz isso. Quer dizer, então a Proempresa faz o quê, afinal? É por isso que nós estamos a deixar esta chamada de atenção ao governo. Não é só colocar as coisas a funcionar e não aparecer mais. Colocar a funcionar e fiscalizar e ver se, de facto, aquela instituição está a cumprir os seus objetivos, os objetivos que o governo portanto, quer atingir em determinados pontos. Concorda com as medidas que o governo adotou recentemente por causa da crise no leste europeu? Questão da energia, preços dos produtos de primeira necessidade. Como é que a UCID vê tudo isso? Não, nós concordamos em partes, não é? Portanto, de facto, com este conflito no leste europeu, todos os países, e particularmente Cabo Verde, que é dependente de tudo, que vem de fora, do estrangeiro, portanto, neste momento está a enfrentar muitas dificuldades. Com a escalada de preços, o poder de compra caiu muito, não é? Só para ver, portanto, nós aqui em Cabo Verde, no mês de fevereiro, nós vimos que a INE publicou que a taxa de inflação era de 3%. Nós não acreditamos. A taxa de inflação está acima
muito acima daquilo que foi publicado. Em Portugal já ultrapassa os 4%. Exatamente. De forma que, quanto às medidas, nós congratulamos com algumas das medidas, mas nós, tanto pese embora o Governo, quando toma essas medidas, não consulta os restantes atores políticos. Porque se tivesse consultado, pelo menos, os dois partidos, ou pelo menos se tivesse consultado a UCID, que está com representação no Parlamento, a UCID teria sugerido ao Governo que, por exemplo, constasse a frota pesqueira destas medidas. Não fez. Mas há linhas de crédito para a agricultura, para a pesca. Não, por isso é que eu disse, nós acreditamos que algumas destas medidas são boas, mas não contemplou, propriamente dito na questão de combustível, por exemplo, o setor pesqueiro. As linhas de crédito, Sr. jornalista, em Cabo Verde, nós ainda temos muita burocracia. O Sr. Vice-Primeiro-Ministro sabe disto. E ele está lá em casa neste momento a me ouvir e ele sabe o que é que eu estou a dizer, porque eu e ele, nós já falamos muitas vezes, enquanto os 10 anos que eu estive no Parlamento, muitas vezes sobre isso. E ele sempre me dizia, Sr. Deputado, nós vamos fazer uma reforma profunda do Estado para, efetivamente, tornar as coisas mais fáceis, mas esta reforma tarda de chegar, Sr. Ministro. Tarda muito de chegar. E, portanto, com o nível excessivo de burocracia que ainda temos no país, portanto, é muito difícil chegarmos lá no tempo oportuno. O que é que a UCID faria diferente? Não, nós neste momento, exato, neste exato momento. Se nós estivéssemos no governo. Sim. Não, é claro, nós, de certeza absoluta, de tanto falar no nível excessivo de burocracia, nós tudo faríamos para que nós reduzíssemos, de facto, esta burocracia de 100% para 30%, pelo menos. É o que nós pedimos ao Governo, com todos os instrumentos que o Governo tem, que trabalhe no sentido de reduzir o nível excessivo de burocracia ainda existente no país, nas instituições. Portanto, na questão da disponibilização de créditos, eu já lhe dei um exemplo da Proempresa. Só um exemplo. Deverá haver, pelo país, tanto para as restantes ilhas, deverá haver outros exemplos. Portanto, considera que as instituições como a Proempresa têm sido ineficazes? Muito ineficaz, e nós pedimos ao Governo mais energia, não é? Portanto, é uma boa instituição. Nós pedimos ao Governo que fiscalize, de facto, que mande fiscalizar de forma enérgica para controlar o que é que, portanto, eu não posso, como, por exemplo, chefe da Proempresa, estar a disponibilizar crédito para os meus amigos ou para quem que eu quero que, portanto, tome o crédito. E é isso que tem acontecido? Tem acontecido várias vezes. Portanto, o exemplo de São Vicente que eu lhe dei é um exemplo claro. E nós não queremos que isso aconteça, porque estamos a viver num Estado de Direito Democrático, todos os cidadãos, nesta matéria, têm os mesmos direitos. E, portanto, eu não posso estar a disponibilizar créditos para alguns dos meus amigos e os outros, como não são meus amigos, como pertencem e eventualmente pertencem a uma determinada sensibilidade política, eu não vou disponibilizar. Isto é mau para a democracia, isto não pode efetivamente acontecer. Em relação a São Vicente, tem-se dito que a UCID normalmente defende mais os interesses dos são vicentinos no Parlamento. Concorda com isso? Eu não concordo. Isto é uma falsidade. Portanto, nós todos temos assistido às intervenções da UCID no Parlamento e não só, também nos órgãos da comunicação social. A UCID, portanto, defende, sim, Cabo Verde. Agora, nós temos os deputados eleitos em São Vicente. Como pode observar, nos dias em que há questões, não é? Em que os deputados de Santiago Norte defendem tanto algo de Santiago Norte, os deputados da Brava defendem algo da Brava, os deputados do Maio defendem do Maio. Ora, os deputados da UCID de São Vicente também, naquele dia, terão que defender algo da ilha e do Conselho onde foram eleitos. Nós não vemos nada de mal nisto, mas as intervenções da UCID têm sido feitas de âmbito nacional e com preocupações grandes a nível nacional de toda a população de Cabo Verde. Sobre o facto de se ter transferido, de ser mudado a sede do Ministério do Mar, o Ministério da Cultura para São Vicente, o Ministério do Turismo para Ilha do Sal, qual é a opinião da UCID? Nós ainda não vimos o impacto desta mudança. Portanto, para ser claro, do Ministério do Mar e da Cultura. Nós ainda não temos nada de palpável com a transferência destes ministérios.
Se calhar os resultados estão por vir. Espero que cheguem, não é? Espero que cheguem. Já para já, por isso nós iremos continuar a defender a regionalização. Isto é portanto, falou-se nisso num determinado momento, depois esqueceu-se disto. Nós não podemos esquecer que, por exemplo, o Dr. Ulisses Correia e Silva prometeu regionalização do país quando ganhou as eleições em 2016. Eu sei que neste momento toda a gente está calada nesse sentido. Nós iremos rebiscar esta problemática, porque nós achamos que a regionalização é uma forma de reformar o Estado, de colocar o poder mais próximo das populações, de criar condições e promover o melhor desenvolvimento possível das ilhas, e nós iremos, portanto, debruçar durante o nosso mandato de 4 anos e seremos, de facto, muito proativos nesta matéria, porque nós queremos, de facto, que o Governo tome as melhores decisões, portanto, neste sentido, pela forma que as ilhas possam andar pelos seus próprios pés. Nós ainda temos um poder muito concentrado, e nós precisamos desconcentrar esses poderes sem tabus, sem complexos, e permitir um desenvolvimento harmonioso de todas as ilhas. Mas quanto às competências do poder local, o poder local não tem beneficiado as ilhas? É muito pouco. Muito pouco. Eu ouvi, de facto, que o Sr. Primeiro-Ministro há bem pouco tempo disse que o que interessa está-se a fazer a desconcentração dos poderes para os poderes locais, mas isto é pouco. Nós queremos que o Sr. Primeiro-Ministro cumpra na íntegra o que é que ele prometeu aos cabo-verdianos nas campanhas de 2016 e que ainda está em vigor, porque desenvolveu um programa de governação de 10 anos. Já está, portanto, no segundo mandato. Nós queremos que esta questão de regionalização seja, efetivamente, uma realidade no país. Mas, ainda mais, por exemplo, relativamente à revisão da Constituição, esta também é uma questão fundamental que nós achamos que nós iremos levar também ao Parlamento. Nós já temos uma proposta da revisão da Constituição de Cabo Verde, em vários aspectos, não é? Que nós achamos, portanto, principalmente no reforço das liberdades e garantias dos cidadãos. Neste momento nós estamos a ver que é uma tentativa, não é? Há uma tentativa de castração, portanto, destes direitos, e nós não iremos permitir, com partidos políticos, com responsabilidade no país, nós não iremos permitir que isso aconteça. Nós iremos propor esta revisão da Constituição neste aspecto, mas também num aspecto que nós consideramos fundamental, a realização de eleições. Veja, nós neste país, portanto, em 2016, nós tivemos 3 eleições no país. Vou só terminar esta parte. Tivemos 3 eleições no país. Nós podíamos perfeitamente, através de uma revisão da Constituição e do Código Eleitoral do país, pode-se perfeitamente realizar duas daquelas eleições num dia. Eleições legislativas e autárquicas e regionais, no caso de, portanto, virem a acontecer. E poupar dinheiro. E poupar muito dinheiro e, portanto, quanto mais não seja, uma eleição no país custa muito dinheiro aos bolsos dos contribuintes. E é por isso que nós vamos afincadamente trabalhar nisto e convencer, portanto, os poderes instituídos, neste caso, falar com o Presidente da República, com o Primeiro-Ministro, com o Parlamento, a ver se de facto há esta possibilidade, porque nós gastamos muito dinheiro nas eleições, dinheiro que nós não temos. Voltamos à questão do Parlamento. Como é que o CID vai exigir tudo isso, estando o líder fora do Parlamento, o centro da confrontação política? Isso já para terminar o programa. Não, mas como eu disse inicialmente, portanto, mesmo estando o líder fora do Parlamento, centro do poder, não é? Centro do poder político, mesmo estando o líder fora, nós iremos levar estas preocupações, Mas não vai ficar fora do Parlamento? Eu disse inicialmente que é uma possibilidade. É uma possibilidade de eu regressar ao Parlamento e, portanto... Qual é a percentagem em termos desta possibilidade de regressar ao Parlamento? 70% temos portanto, a 70% de possibilidade, 70% a 80% de possibilidade de voltar ao Parlamento. E, portanto, e no momento certo, nós iremos voltar, não é? Iremos estar para, efetivamente, frente a frente, confrontar com os vários elementos do governo e o próprio Primeiro-Ministro. Mas, como eu disse, não só no Parlamento o líder do partido pode enfrentar o Parlamento, não é? Porque, veja, por exemplo, o Dr. Ulisses Correia foi Presidente da Câmara da Praia, e na altura, portanto, o partido dele estava, portanto, na oposição e estava, portanto, no Parlamento. E ele conseguia, perfeitamente estando fora do Parlamento, confrontar o governo sem nenhum problema. E, portanto, não pode acontecer diferente com a UCIT.
Muito bem, agradecemos por ter aceito o nosso convite, estar no programa Ponto por Ponto. Infelizmente o nosso tempo terminou, pelo que deixamos aqui os nossos agradecimentos. Muito obrigado pela oportunidade. Encontraremos na próxima volta. Agradecimentos também ao estimado telespectador. Esperamos que o seu dia tenha sido bom e, se não foi, não se esqueça, a vida nem sempre é fácil e só as dificuldades justificam o mérito da vitória. Fique com este pensamento e tenha uma noite tranquila.